E é isso aí, Rômulo! Estamos online! Fala, galera! Beleza? Professor Rômulo aqui. É um prazer estar dividindo esse dia, esse momento, essa oportunidade de fazer um ano repleto de conhecimento, um ano repleto de oportunidades, de aprovações que a gente vai dividir aqui. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Estude com o Luiz, vamos pra cima, vamos querer. Estou aqui para tirar dúvidas, para te dar a base que você precisa, fazer exercícios com você, te pegar e te colocar no mundo da matemática do Enem. Vamos lá? Vamos querer? Diretor? Oi! Você pode colocar aí pra mim, por favor, essa matéria linda aí que a gente vai ver hoje. Aí, ó. Show de bola, show de bola, coisa linda. Então, pessoal, hoje nós iremos ver potenciação e radiciação, beleza? São matérias que a gente vê lá no 8º ano, a gente começa a ter esse contato lá, 7º ano, 8º ano. Só que é muito importante a gente relembrar, é muito importante a gente revisitar esses conteúdos, porque muita gente esquece, muita gente deixa isso passar batido, e o Enem, ele cobra uma matemática básica pesada, ele cobra conceitos de fundamental também. Então é muito importante a gente imergir, mergulhar nesse mundo aí de cabeça, para a gente começar a criar nossa base matemática, beleza? Vamos pra cima? Beleza. Vamos querer? Vamos lá. Então, pessoal, pra gente começar aí, a gente vai ter aí basicamente explicando o que é potenciação, beleza? O que é uma potenciação? Como a definição aí já diz, é um recurso matemático usado para escrever multiplicação de fatores iguais. Nada mais é quando você quer multiplicar fatores, números iguais, e você consegue sintetizar, resumir essa multiplicação de uma sequência de multiplicação de números iguais como uma potência, beleza? Então a gente tem ali, ó, a elevado a n, beleza? A gente chama o a de base e o n de expoente. Eu tenho a elevado a n. Significa, eu gosto sempre de brincar da seguinte forma: quem está em cima está mandando. Tô por cima, tô mandando. Então o n está por cima, não tá? Então ele está mandando no ar. Ele vai falar assim: repete a quantidade de vezes que eu quiser. E a quantidade de vezes que ele quer é ele mesmo. Então o n fala assim pro a: repete a vezes a vezes a vezes a vezes a n vezes. É isso que ele fala, beleza? Então o a é a base, quem fica embaixo, e o n é o expoente. Então, por exemplo, 5 elevado ao númerozinho 2. A gente fala que é 5 elevado a 2, ou 5 ao quadrado. 5 elevado à segunda potência. Como funciona isso? O 2 está em cima, então ele está mandando o 5 fazer o seguinte, ó, 5, repete a quantidade de vezes que eu quiser. Então olha só, repete 2 vezes, porque eu sou o 2, quem manda aqui sou eu, pô. Então, ó, 5 vezes 5 é 5 ao quadrado, que no caso a resposta, tabuadinha básica, 25. Tranquilo? A gente tem também outro exemplo ali, 8 elevado a 3. O 8 na base e o 3 no expoente. O 8 elevado a 3, a gente fala que é 8 ao cubo, ou simplesmente 8 à terceira potência. Tranquilo? 8 elevado a 3 é a mesma ideia do de cima. É 8 vezes 8 vezes 8, só que agora 3 vezes, porque o expoente é o número 3. Beleza? Totalizando ali 512. Da mesma forma a gente tem o 2 à quarta, beleza? 2 à quarta potência, que é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 4 vezes, que dá 16. E o 12 elevado a 1, que por sinal, é importante falar disso. Duas coisas importantes. O 12 elevado a 1 é um número que vocês podem perceber ali que está dando quanto? Está dando 12. 12 elevado a 1 dá 12? Sim. Todo número elevado a 1 dá ele mesmo. Todo número elevado a 1 dá ele mesmo. Então, 12 elevado a 1 dá 12. 1000 elevado a 1 dá 1000. 100 elevado a 1 dá 100. Todo número elevado a 1 é igual ao próprio número. Beleza? Isso é uma coisa importante, importantíssima. Você não pode esquecer disso, tá? Anota aí, ó. Faz um cantinho aí das dicas dos OBS e anota essa dica importante. Outra dica muito importante, cara,
6 elevado a zero. 6 elevado a zero é igual a 1. 6 elevado a zero é igual a 1. Ué, Romulo, mas por que isso? Cara, grava isso no seu coração. Pega assim, tatua no seu coração. 6 elevado a zero é igual a 1. Assim como qualquer outro número elevado a zero é igual a 1. Você tem que anotar isso. Anota isso. Todo número elevado a zero é igual a 1. Rômulo, se eu pegar π, que é um número irracional, aquele número lá que a gente vê que é 3,14, 15, que é uma aproximação, né? Um número, uma dízima, um número gigante. Se eu pegar esse número elevado a zero, você está me dizendo que dá 1? Sim, dá 1. Se eu pegar qualquer número, seja ele natural, inteiro, racional, irracional, qualquer número, e elevar a zero, ele dá 1. Beleza? Vamos pra cima. Tranquilo? E aí, diretor? O que tá achando da aula aí? Fala comigo. 100%, mestrão. Coisa Só linda. pedindo pra galera, se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, baixar o material que vai estar na descrição. Coisa tá linda. bom? E nos acompanhar nas redes sociais. Coisa linda esse projeto, hein? Vamos lá, vamos pra cima. Tem muita coisa aí pra gente aprender. Coloca aí na tela pra mim, mestrão. Vamos lá. Propriedades da potenciação. Como funciona a potenciação e suas propriedades, tá? Primeira propriedade que ele coloca aí na telinha pra gente é a seguinte: multiplicação de potências de mesma base. Cara, isso é muito importante, muito importante. É uma das coisas que mais é cobrada de conceito de propriedade, conceito básico de potenciação. Que é o seguinte, é aquela famosa decorebazinha. Mas é aquela decoreba do amor. Nada de fórmula, nada muito difícil, nada muito complexo. Algo simples que vai te levar à aprovação. É o seguinte, ó, toda vez que você tem dois números, beleza? Dois números que têm a mesma base, duas potências que têm a mesma base, no caso ali ele representou como A elevado a M, é uma potência que tem a base A. E A elevado a N, que é outra potência que tem a base A. Toda vez que você faz essa multiplicação de duas potências de mesma base, independente do expoente, você vai repetir a base e somar os expoentes. O resultado vai ser repetir a base e somar os expoentes. Por exemplo, 2 ao cubo vezes 2 à oitava. Você tem uma base 2 elevado ao cubo e uma base 2 elevado à oitava, e essas potências estão se multiplicando. O que significa? Que o resultado vai ser simplesmente repetir a base 2 e somar os expoentes. 3 mais 8, que são os expoentes, dá 11. O que significa isso, gente? Grava isso também no seu coraçãozinho. Toda vez que você tem multiplicação de potências de bases iguais, repete a base e soma os expoentes. Tranquilo? De boa? Outra coisa importantíssima, que é o raciocínio é um pouco parecido. Só que a gente vai por outro lado. A gente acabou de ver a multiplicação de duas potências. Agora, quando a gente vai ver a divisão de duas potências, o raciocínio é similar, só que tem uma pouca coisa, um diferencial pequeno, que é simplesmente, se eu estou falando de multiplicação, eu estou envolvendo a soma dos expoentes. Vamos pensar comigo. Se eu falo de divisão, você acha que você vai envolver quem? A subtração dos expoentes. É algo que está meio que ligado. Porque você sabe, você lembra, você estudou, sexto ano, sétimo ano, oitavo ano, fundamental, sem crise, que você sabe que a multiplicação é a operação inversa da divisão. Você sabe que a soma é a operação inversa da subtração. Então, no primeiro tópico eu estou falando de multiplicação, no segundo eu estou falando de divisão. Lá no primeiro eu estava envolvendo soma, agora eu vou envolver subtração, de uma maneira muito simples. Quando você tem, presta atenção aqui, ó, foca no tio, presta atenção. Quando você tem uma divisão de duas potências de bases iguais, você vai repetir a base e subtrair os expoentes. Beleza? O que está ali naquele primeiro exemplo ali? A gente tem ali, ó, 8 a sexta dividido por 8 a quarta. O primeiro expoente é 6, o segundo é 4. Quando você fizer a divisão dessas duas
potências aí, de bases iguais, o resultado vai dar 8 também. Tem que dar 8, que repete a base. Só que 8 na base. E o expoente vai ser a diferença de 6 e de 4. Beleza? Então 6 menos 4 a gente sabe que dá 2. Então, a gente tem ali como resultado 8 ao quadrado, que se a gente fosse fazer a continha, é 64. Então, diretor, foca em mim aí, que eu vou escrever um negocinho aqui, ó, rapidamente, para os meus lindos pegarem. Então, olha só. Por exemplo, eu tenho 2 potências se multiplicando. 1000 elevado a 100 vezes 1000 elevado a π. Cara, que coisa feia. Calma, respira. Fica tranquilo. Olha só. 1000 elevado a 100 vezes 1000 elevado a π. O que eu faço com isso aqui? Muito simples. Fica tranquilo. As bases são iguais? São. Então, calma, respira. Não canta. Eu sei que você quer cantar aquela música famosinha do TikTok. Calma, calma. Respira. Calma. Ó, então olha só. 1000 elevado a 100 vezes 1000 elevado a π. O que você vai fazer aqui? Vai repetir a base, que é 1000. Tá aparecendo aqui, vai aparecer aqui. E vai somar os expoentes. 100 mais π. Então esse aí é o resultado. Multiplicação de bases iguais. Potências de bases iguais. Repete a base e soma os expoentes. E se fosse uma divisão? Por exemplo, vou usar os mesmos números, tá? Isso aqui é um caso, isso aqui vai ser outro caso. Se eu quisesse dividir, ao invés de multiplicar 1000 elevado a 100, dividido por π. O que eu faria? Cara, tem uma divisão de 2 bases iguais, então a resposta vai ser uma base igual. E os expoentes? Vou subtrair. 100 menos π. Beleza? Tranquilo? Diretor? Oi. Fala comigo, tá muito calado. Vamos. Prestando atenção na tua aula, mestrão. Tá gostando, diretor? 100%. Tem que aprender sempre, né, mestre? E os alunos aí, eles têm que acompanhar as listinhas como estão aí. As listinhas, os conteúdos estão disponíveis aí na... Isso, o material vai estar na nossa descrição do vídeo, tá bom? Sempre, você nunca vai perder o nosso conteúdo, tá? Esquece. E você, poxa, mestrão, fiquei com dúvida, caraca, como é que eu faço? Como é que eu tiro dúvida? Manda nos comentários do vídeo ou manda no nosso direct no Instagram. Show de bola. Comentário do vídeo, direct no Instagram, beleza? Vamos pra cima, tô aí pra ajudar vocês. Quem tá junto, tá junto. Vou fechar com vocês sempre, até o Enem, tamo aí. Vamos lá. Até a aprovação, traz o canudo pra mim, por favor. Vamos lá. Agora a gente vai falar de outra propriedade, que é a potência de uma potência. Agora, a gente já falou de uma multiplicação, da divisão. Vamos falar da potência de potência. Potência de uma potência, que é basicamente o seguinte, né? Quando eu tenho uma potência elevado a um expoente, ou seja, você já sabe que a potência ela é uma base e um expoente. E você já sabe que a potência ela é uma base e ela é um expoente. Você pega essa potência, que é uma base e um expoente, e eleva a um novo expoente. Toda vez que isso acontece, a gente sabe que tem uma regrinha também para fazer, e a regrinha é muito simples. Muito simples. A regrinha, basicamente, é você pegar, repetir a base. A ideia, olha que ideia interessante, sempre está aparecendo isso. Repete a base. Base aqui é a mesma que aqui. Vou repetir. A base está A aqui, o resultado também vai ser base A. Beleza? E os expoentes, como eles estão um elevado ao outro, eu vou multiplicar esses expoentes. Então, o resultado dessa propriedade é repetir a base e multiplicar os expoentes. Vamos lá. Então, preste atenção aí. 12 elevado ao cubo. Isso tudo está elevado à quinta. Lembra que eu falei? Eu tenho uma potência que é 12 ao cubo. E isso tudo, tem um parênteses ali para mostrar isso, está elevado à quinta. Como eu tenho uma potência de uma potência, eu vou repetir a base. E vou multiplicar
os expoentes. Os expoentes são 3 e 5, então vai ficar 3 vezes 5, que é 15. Então, na verdade, o resultado disso é 2 elevado a 15. Show de bola? Coisa linda? Então vamos lá. Show de bola, tranquilinho. Outra coisa importante, propriedade importante, multiplicação de potências de mesmo expoente, tá? Multiplicação de potências de mesmo expoente. Eu tenho um exemplo ali, onde ele me dá 8 a sexta vezes 5 a sexta. As bases, elas podem ser diferentes. O importante agora é focar nos expoentes. Os expoentes são iguais. Toda vez que os expoentes agora forem iguais, antes a gente tinha falado da multiplicação de bases iguais. Agora a gente está falando de multiplicação de expoentes iguais. Cuidado, não confunda. 8 elevado a sexta, 5 elevado a sexta, a gente vai ter ali uma propriedade que vai rolar ali, bonitinha, lindinha, que é a seguinte. Você vai poder chamar essa multiplicação aí da seguinte forma. Você tem uma multiplicação que está... O primeiro número está elevado a sexta e o segundo é sexta. Então o que a gente vai fazer? A gente vai colocar um parênteses dizendo que todo mundo dessa multiplicação vai estar elevando a sexta. Então olha só, a gente chama o seguinte, a multiplicação de potências de mesmo expoente é a potência, que o expoente é esse que é repetido, que é igual nos dois, dessa multiplicação. Então olha só, a multiplicação de potências de expoentes iguais é a potência dessa multiplicação, tá? Então olha só, 8 a sexta vezes 5 a sexta. A gente vai ter o seguinte, que o 8 eu posso pegar e multiplicar direto com 5, vai dar 40, e eu já elevo isso a sexta, vai dar 40 a sexta potência. Tranquilo? Essa propriedadezinha que está descrita ali pra gente como A elevado a N vezes B elevado a N, que vai estar escrita como AB, isso tudo elevado a N. É a forma genérica de descrever essa propriedade, não exemplo somente. Vamos lá então. Outra propriedade importante é a divisão, cara. Divisão de potências. Divisão de potências de mesmo expoente. Divisão de potências de mesmo expoente. Se a gente falou da multiplicação, a gente vai falar da divisão. É a mesma ideia. Estou dividindo duas potências que têm o mesmo expoente. Eu vou falar igual eu falei na de cima, só que agora da divisão. A divisão de duas potências é a potência da divisão. A divisão de duas potências com expoente igual é a potência dessa divisão aí de expoentes iguais aí. Então, 10 elevado a oitavo dividido por 5 elevado a oitavo, você pode dividir o 10 pelo 5 direto, que vai dar 2. Depois você eleva isso a oitavo, tá? E aí você obtém um resultado aí, tranquilamente. Show de bola? Tranquilinho? Show de bola. Então vamos pra cima, vamos querer. Vamos fazer um exemplozinho aqui, então, pra gente focar? Foca em mim aqui, foca em mim. Primeira coisa que a gente falou aí é dessa propriedade aqui. Quando eu tenho uma potência aqui dentro, ó, bonitinha, fofinha, lindinha, e essa potência está elevada a um expoente. Eu gosto sempre de botar número feio para a gente conseguir sair um pouco da caixa, tá? Vamos botar aí que eu tenho uma potência que é 0,333, um número racional, uma dízima periódica, que você sabe que esse númerozinho, você não sabe, eu vou te falar agora, dá 3 nomes, passando para a fração geratriz. Esse número, vamos supor que ele está elevado ao expoente, sei lá, 10. E esse número todo aqui está elevado a um novo expoente. A gente costuma representar isso aqui também, ó, só para deixar uma forma mais bonitinha de escrever. 0,33333333, uma dízima, a gente pode escrever como 0,3 barra. Eu estou falando isso para ficar mais bonitinho e também para você relembrar essa nomenclatura aí. Então, vamos supor que esse número está elevado a 10, beleza? E você quer elevar esse outro número aqui. Eu gosto muito do pi, né, gente? Então vou botar o pi aqui, ó.
que elevar esse número aí é π, beleza? Ah, Rômulo, por que você botou π? Porque eu gosto de π, poxa. Π é o irracional bonitinho que todo mundo conhece, o lindinho, o fofinho da galera, que representa a matemática, o que traz a representatividade para nós, professores, colocar na blusa, estampar, fazer aquela blusinha maneira para andar na rua e mostrar que o professor Sim, de com matemática. certeza. O cara que coloca pi quer dizer que curte matemática. Curte matemática, tem um amigo meu que ele tem a tatuagem do π. É brega, mas, pô, é maneiro, tipo, representa o cara, entendeu? Então aqui é basicamente a mesma coisa, só que você poderia substituir ali o π por outro número. Então basicamente é o seguinte, ó, você vai pegar, você tem uma potência, que é uma dízima periódica, essa barrinha aqui é para mostrar que esse 3 se repete, isso está elevado a 10, e você vai fazer a multiplicação aí dos expoentes, porque a gente sabe quando a gente tem uma potência de uma potência, a gente vai pegar os expoentes e multiplicar, e a base a gente repete. Então isso aí é como se fosse 10π em cima e 0,3 embaixo. 0,3 barra embaixo, né? Enfim. Outra coisa que a gente falou aí foi a multiplicação de potências de mesmo expoente. Toda vez que a gente tem a multiplicação de potências de mesmo expoente, o que a gente vai fazer? Aqui, eu só falei, mas não escrevi. Vou escrever aqui. Aqui a gente juntava os expoentes multiplicando, igual eu fiz ali. Peguei o 10 e multipliquei. Esse aqui não é o menos não, tá, gente? É a barrinha do 3. Peguei o 10 e multipliquei pelo π. Aqui, parece... Aqui, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu tenho uma potência com um expoente e outra potência com outro expoente. Isso aqui, eu estou multiplicando essas duas potências aí com expoentes iguais. Então, eu posso dizer que o produto, a multiplicação de duas potências, é a potência desse produto. Que é o que eu falei ali com vocês. Então, vamos colocar aquele número feinho que a gente gosta de colocar para vocês saírem um pouco da caixinha, não ficarem só vendo os números da Disney, fantasiosos, bonitinhos. Vamos colocar aqui, por exemplo, o 0,1 elevado ao quadrado, que está multiplicando o, sei lá, está multiplicando o 100 elevado também ao quadrado. Beleza? A gente tem aqui esses dois números, as bases são diferentes, mas os expoentes são iguais. Como os expoentes são iguais, o que eu vou fazer? Vou falar aqui, o produto de duas potências é a potência do produto. Então isso aqui é a mesma coisa aqui. Isso aqui é um vezesinho, né? 0,1 vezes 100 ao quadrado. Isso aí é a mesma coisa. Se eu for fazer essa continha aí, que 10 ao quadrado, que é 100. Show de bola? Coisa linda? Coisa linda. E por fim, mas não menos importante, meus lindos, por fim, a gente tem a última propriedade que a gente falou, que é a seguinte, ó. Aquela propriedadezinha que aqui é a multiplicação. Mas quando eu tiver a divisão de potências com expoentes iguais, o que eu posso fazer? Quando eu tiver essa divisão aí de potências de expoentes iguais. Cara, mesma ideia. Se aqui eu jogo todo mundo para dentro do parênteses, aqui eu também vou jogar todo mundo para dentro do parênteses. Então eu posso dizer que a divisão de duas potências é a potência. Deixa eu botar de embaixo, né? Para ficar organizadinho. Vou fazer organizadinho. Aqui, ó. É a potência dessa divisão aqui. A potência aqui, ó. Dessa divisão toda dentro do parênteses. Então vamos pegar um exemplinho aqui. Exemplozinho bonitinho, fofinho. Que é o seguinte. Imagina que você tem 3/5. Isso aqui elevado a 3.
Aí você bota um parênteses aqui para mostrar que todo mundo está elevado. O 3/5 está elevado ao todo mundo, né? Tanto 3 quanto 5. A fração toda está elevada a 3. E você está dividindo isso aqui por, sei lá, por 3. Você está dividindo isso por 3 elevado a 3. Beleza? Os expoentes são iguais. Como eu tenho a divisão de duas potências, eu posso falar que, na verdade, eu tenho aqui, ó, uma potência da divisão. Da divisão de quem? Do primeiro carinha, que é o 3/5, pelo segundo carinha, que é o 3. E como que eu faço a divisão de fração? Você lembra disso? Você lembra? Sexto ano sem crise? Você lembra disso? Não lembra. Você lembra, diretor? Poxa, faz muito tempo, hein? Muito tempo. Faz muito tempo que eu estudei isso, hein? Isso aqui pega, hein, cara. E pega e pode dar BO, hein, na hora da prova. Com certeza. Eu tenho 3/5, que é uma fração. Dividido por outra fração, o que a gente aprendeu? Que uma divisão de fração, que é uma fração também que é 1, né? Correto? 3/1. Eu repito a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. Coisa linda. Então, ó, o que acontece aqui, ó? Passo o cerol, ó. Cortou. Então ficou 1/5. Então, na verdade, esse cara aqui dentro é 1/5. Então, quando você faz esse processo todo aqui, nessa questãozinha aí, exemplo, fixação que eu coloquei, você tem 1/5, que está elevado à terceira potência, ou ao cubo, que é a mesma coisa que 1/5 vezes 1/5 vezes 1/5, 3 vezes, ou, em outras palavras, 1/125. Beleza? Vamos pra cima, diretor? Vamos lá, amassar. Vamos amassar? Bota aí pra mim, por favor. Bota eles aí na tela pra gente conversar um pouquinho. Bota esses conteúdozinhos aí bacanas, que pega muita gente desprevenido, pra gente ir pra cima. Não tem jeito. Estude com o Luiz, parceiro. Quer ser aprovado? O nome já é sugestivo. Estude com o Luiz. Seu melhor amigo. Vamos lá. O expoente negativo. Vamos falar do expoente negativo. Cara, o expoente negativo, ele nada mais é do que um número, assim como se fosse um natural, só que não é um natural, né? Um inteiro negativo, no expoente. E aí você fica perdidão na hora da prova. Você fala, caraca, mano, o que eu faço? Que isso? Nunca vi expoente negativo, não lembro disso. Puxa o cabelo, não sei nada. Calma, filho, calma, filha. A gente está aqui para te ajudar. Toda vez que você tem um expoente negativo, é muito simples. Você vai inverter o seu número. Você vai fazer esse negativo, esse sinal, ele vai inverter o número. Por exemplo, você tem 2 elevado a menos 3. Por causa desse menos, o que vai acontecer com esse 2? Ele vai inverter, ele vai virar meio. Porque o inverso de 2 é meio. Tá? E o expoente, ele é mantido. Então não era 3 no expoente? Era 3, só que era 3 negativo. Agora ele vai ficar 3 positivo. Então você inverteu e manteve o expoente. Então 2 elevado a menos 3, por causa do menos eu inverti. Virou 1 sobre 2. E o 3 eu mantenho. Então vai ficar 1 sobre 2 ao cubo. Beleza? 1 sobre 2 ao cubo. A gente sabe que 2 ao cubo é 8. Então 8 no denominador, 1 sobre 8. Coisa linda? Tranquilo? Show de bola. Então a gente pode falar ali, eu estou falando direto do exemplo para depois atacar a propriedade. Mudei um pouco a ordem aí, eu acho que fica mais fácil. Quando a gente olha ali para a propriedade está falando que A elevado a menos N é nada mais, nada menos que 1 sobre A elevado a N. É o inverso. Beleza? Tranquilo? Show de bola? Show. Então, beleza. Outra coisa que a gente vai falar agora é sobre o expoente fracionário. Cara, o que é o expoente fracionário? O expoente fracionário é quando eu tenho uma fração, né? Um número racional ali, no caso é uma fração no meu expoente. Toda vez que eu tenho isso, acontece uma coisa, um truquezinho muito importante, tá? Que eu prefiro até jogar aqui pra mim, diretor, por favor? Uhum. Porque acho que fica mais interessante a gente falando disso aqui no quadro. Toda vez. Vamos falar aqui, ó, primeiro aqui da propriedade.
Toda vez que você tem um expoente fracionário, um número com expoente fracionário, dessa forma ali, você pode falar o seguinte, ó. A base você vai repetir, isso é clássico. Toda vez que você repete isso, você vai repetir ela aqui, o Azinho, bonitinho. Só que aí você vai fazer uma casinha aqui, ó, uma casinha fofinha aqui para ele morar. A famosa raiz, pô. Fazer uma casinha fofinha para o A morar. Por que isso vai acontecer? Porque toda vez que eu tenho um expoente fracionário, isso vira uma raiz. Toda vez que eu tenho uma potência de expoente fracionário, melhor dizendo, isso vira uma raiz. Raiz de qual índice? É uma raiz quadrada? É uma raiz cúbica? Vira uma raiz da seguinte forma. A gente fala da seguinte forma. A gente fala que quem está aqui em cima é que está no sol. Tá pegando o sol aqui na cabeça, no Kengo. Ó, aqui, ó. O solzinho tá aqui, pegando ele aqui, ó. Ó o solzinho, bonitinho. Ih, ó o solzinho. Desenho muito, sou um artista, cara. O solzinho tá aqui, batendo nele. Quem está no sol, a gente fala que ele vai para a sombra. Então esse cara vai vir para cá. E quem está na sombra, que é esse bonitinho aqui, ó, que tá tranquilão debaixo aqui da barrinha da divisão, pô, ele vai pro sol. Agora tá na hora de você também sacrificar, né? Então, ele vai pro sol. Então essa propriedade diz isso. Quem está no sol, vai para a sombra. E quem está na sombra aqui embaixo, vai pro sol. Coisa linda. E por que isso é interessante? Porque quando tem um número, por exemplo, da seguinte forma, como eu estava falando aqui, eu tenho 3 elevado... 3 não, vamos falar do 36. Igual tá ali no material. 36 elevado a meio. Cara, o que dá para fazer com esse 36 elevado a meio? Eu posso enxergar esse meio como uma raiz. Raiz que quem vai estar dentro da raiz? O 36. Lembra que eu falei que repete ele? Falei isso para você, a gente repete ele. Quem está no sol vai para a sombra. E quem está na sombra vai para o sol. Beleza? Então, a gente tem nada mais, nada menos que a raiz quadrada de 36. E a gente sabe que a raiz quadrada de 36 é você pensar num número que ele vezes ele mesmo dá 36. Com o número vezes ele mesmo dá 36. 6, né? Então a raiz quadrada de 36 é o próprio 6. Beleza? Tranquilinho. Volta aí pra mim, diretor. Por favor. Tira o print aí se vocês quiserem. Já foi. Vamos pra cima. Vamos lá. A gente tem agora o seguinte. Falar um pouquinho de radiciação. Cara, a radiciação nada mais é, como ele está dizendo aí, uma operação matemática que é o inverso da potenciação. É o que eu tinha falado com vocês. A gente tem a potenciação e a radiciação, que são operações inversas, assim como a soma é inverso da subtração, a multiplicação é inverso da divisão. Essas duas são propriedades inversas. Então, pela definição ali, você já vê que a partir de uma potência eu consigo chegar numa raiz. E a partir de uma raiz eu consigo chegar numa potência. Beleza? É o que a gente acabou de ver aqui. Quem está no sol vai para a sombra, quem está na sombra vai para o sol. Foi uma introdução a já começar a ir para esse lado da raiz. Começar a pular o muro para o lado da raiz e começar a entrar nesse universo aí. Então a gente tem, por exemplo, ali que uma raiz de índice n de um número A é igual a B, se somente se esse B elevado a esse número que é o índice der como resultado A. Então olha só, exemplo 1, raiz quadrada de 4, aquela casinha ali, 4 dentro, raiz quadrada de 4, isso dá 2. Pois, se somente se isso ali acontecer, ó, o que tem que acontecer? Presta atenção, 2 é um número que se eu elevo a quem para dar o 4? 2, se eu elevar ao quadrado, vai dar o 4. Esse quadrado é o índice da raiz do número 4. Então 2 elevado ao quadrado dá o 4. Por isso que a raiz de 4 é 2. Da mesma forma, a raiz cúbica de 8 é 2. E aí eu me faço a seguinte pergunta. 2 elevado a quem dá 8? Ué, da mesma forma que a raiz cúbica de 8 dá o número 2, se eu pegar o 2 e voltar, pegar ele e levar ele ao cubo, vai dar o cara que está dentro da raiz, que é o 8. Então uma coisa liga na outra. Uma coisa tem a ver com a outra.
A nomenclatura de uma raiz, ela nada mais é do que você falar que a casinha ali a casinha que o número está dentro chama-se de radical, tá? O índice é o númerozinho que fica ali em cima, fora da raiz, né? Quem está ali no sol, né? Que a gente chama. E o radicando é o carinha que está dentro, é o número que está dentro. Tranquilo? Belezinha? Então, foca aqui em mim rapidinho, diretor, por favor. Por favor, valeu, meu querido Pedrão. Preste atenção. Eu tenho aqui, como eu tinha falado, raiz quadrada de 36. Esse cara aqui é o radical. Beleza? Esse cara aqui, que está dentro da raiz, é o radicando. E quem é o índice aqui que não está aparecendo? Ah, Rômulo, não tem índice. Claro que tem, inocente. Claro que tem índice. Aqui é o índice 2. Só que toda vez que o índice é 2, você não precisa ficar representando ele. Então aqui é como se fosse uma raiz quadrada de 36. Assim que a gente... Beleza? Pode voltar lá, Pedrão. Valeu, meu lindo. Então vamos lá. Vamos ver agora algumas propriedades de radiciação. Simplificação de um radical. Se a gente tem uma raiz aí de um número, uma raiz com índice n e o expoente ali do radicando m, a gente pode, desde que faça dentro e fora, tanto no índice quanto no expoente do radicando, multiplicar ou dividir por um número. No caso ali ele está simplificando, ele está dividindo por um número. Tá? Mas a gente poderia multiplicar também por um número. Por exemplo, ele está falando que eu posso dividir tanto o índice, né, que é o n, por p, quanto o expoente, que é o m, por p. Então, ele dá o exemplo ali. Raiz oitava de 5 à quarta, ele pode dividir tanto o 8, que é o índice, por 4, tanto o 4, que é o expoente do radicando, por 4. Desde que ele faça, atenção, foca, presta atenção, importante, desde que ele faça isso nos dois pontos, desde que ele faça isso dentro e que ele faça isso fora, tá? Então, raiz oitava, na verdade, desculpa, raiz oitava de qual número que estava ali? Bota lá para mim, Pedrão, por favor. Raiz oitava de 5 à quarta, a gente pode simplificar por 4, dentro e fora. E aí 8 dividido por 4 dá 2, então a gente vai chegar numa raiz quadrada. E 4 dividido por 4 dá 1. Então a gente vai chegar no 5. Beleza? Isso é uma primeira propriedade. Uma outra propriedade importante é que a multiplicação de radicais de mesmo índice acontece o seguinte: toda vez que você tem uma multiplicação dentro ali, você pode abrir aquilo. Você tem uma multiplicação dentro de um radical, de uma raiz só. Você pode abrir aquilo em duas raízes de índices iguais àquele que você tinha anteriormente. Beleza? Ele dá o exemplo ali, ó. Raiz quadrada de 2 vezes 4. Cara, você pode abrir como raiz quadrada de 2 vezes a raiz quadrada de 4. Isso é a mesma coisa que raiz quadrada de 2 você é um número irracional, você não tem um certo, mas raiz quadrada de 4 você sabe que é 2. Então isso aí seria, talvez, aí se você quisesse escrever, o 2 raiz de 2. Beleza? Tranquilo. A divisão de raízes, de radicais, de mesmo expoente é basicamente análogo. A gente tem raiz de índice n de x sobre y, beleza? Onde o índice é m e a gente pode abrir isso como se fosse a raiz do de cima e a raiz do de baixo. A raiz do numerador e a raiz do denominador, sendo que elas vão estar divididas. A gente fala o seguinte: se a gente tem uma raiz de uma divisão, a gente pode falar que a gente está abrindo na divisão de duas raízes. Assim como lá em cima, anteriormente, na multiplicação, se a gente tem a raiz de uma multiplicação, a gente pode abrir como uma multiplicação de duas raízes. É bom falar essas palavras porque dá a entender quando a gente fala o que está acontecendo de verdade. Então, ali na divisão, a raiz de x sobre y dá raiz de x sobre raiz de y. Beleza? No exemplo, ele dá raiz cúbica de 5 quartos é a mesma coisa que raiz cúbica de 5 sobre raiz cúbica de 4. Tá? E por fim,
a gente tem um radical de um radical, que é nada mais nada menos quando a gente chega e tira duas raízes seguidas, consecutivas. A gente tira uma raiz de um número, depois tira uma raiz por cima da raiz. Toda vez que isso acontece, a gente pode simplesmente falar que quando eu tenho uma raiz da raiz, eu multiplico os índices. Lembra lá quando eu tinha uma potência de potência, eu multiplicava os expoentes? Aqui quando eu tenho uma raiz de uma raiz, eu multiplico os índices. Então, raiz cúbica da raiz quarta de 3, cara, você está tirando uma raiz cúbica de uma raiz quarta. Então, você vai multiplicar os índices. 3, que é um índice, 4, que é o outro índice, vai dar 12. Então, na verdade, isso está a mesma coisa que tirar a raiz 12 de 3. Beleza? Tranquilo? Show de bola? Então, vamos lá. Vamos avançar. Vamos fazer um exercíciozinho aí para a gente concluir a nossa jornada. Se vocês tiverem dúvida, pessoal, pode mandar para mim. Eu vou ter o maior prazer do mundo em ajudá-los. Coloca aqui no comentário, beleza? Fala com a gente, interage. Fala com a gente sempre. Interage com a gente, pô. A gente gosta de você, a gente quer atenção. A gente tá aqui para ter essa proximidade. Então vamos para cima junto. Pega na nossa mão aqui, ó, e vamos, ó, até a sua universidade tão sonhada. Vamos para cima, vem comigo. Então olha só, bota aí para mim, Pedrão, por favor, que eu vou ler essa questãozinha linda aí, ó. A imagem representa uma calculadora científica com duas teclas destacadas. A tecla A eleva ao quadrado o número que está no visor da calculadora. E a tecla B extrai a raiz cúbica do número representado no visor. Então a tecla A eleva ao quadrado o número, beleza? A tecla A eleva ao quadrado o número. Vamos anotar isso aqui. A tecla A, ela pega um número que você não sabe quem é e eleva ao quadrado. E a tecla B, ela tira a raiz cúbica desse número, né? Vamos lá, vamos continuar lendo a questão aí. Aí ele fala, uma pessoa digitou o número 8 na calculadora e em seguida apertou 3 vezes a tecla A e depois uma vez a tecla B, beleza? Então a tecla A, ela tira a raiz quadrada, beleza? Desculpa, ela eleva ao quadrado, tá escrito ali, eleva ao quadrado. A tecla B, ela extrai a raiz quadrada. Uma pessoa apertou o número 8 na calculadora, apertou 3 vezes seguidas. 3 vezes seguidas. Beleza? 3 vezes seguidas o número 8. É isso mesmo? Digitou o número 8 na calculadora. Não, perdão, desculpa. Digitou o número 8. Perdão, respira. Apertou 3 vezes a tecla A. 3 vezes a tecla A. 3 vezes essa tecla. E depois, uma vez a tecla B. Então vamos lá, vamos para cima. Ele pegou e fez o seguinte, ó. Apertou 3 vezes essa tecla. E depois uma vez essa tecla. Então o número era qual? O número era 8. 8 era o valor de x. Então o número que ele estava estudando era o 8. Se ele apertou 3 vezes a tecla A, o que a tecla A faz? Eleva ao quadrado. Então apertou uma vez. Elevou ao quadrado. Beleza? Tranquilo? Apertou. Aí deu um resultado. Apertou outra vez. Elevou ao quadrado. Beleza? Apertou outra vez. Elevou ao quadrado. Foi isso aqui que aconteceu. Uma pessoa apertou 3 vezes a tecla A. Então isso aí, se eu quisesse escrever, é 8 ao quadrado, que está ao quadrado, que está ao quadrado, eu posso, pela propriedade que a gente estudou, multiplicar as potências. Então vai ficar 2 vezes 2 vezes 2, dá 8. Então isso aqui é a mesma coisa que... Beleza? 8 ao oitavo. E depois ela apertou uma vez a tecla B. O que a tecla B faz? Ela vai pegar esse resultadozinho aqui, ó, bonitinho, lindinho, e vai, ó, tirar a raiz cúbica. Então eu vou pegar e tirar a raiz cúbica desse resultado. Então foi isso aqui que aconteceu. Bota aí, Pedrão, para mim, por favor, nas alternativas. Nas alternativas a gente tem o seguinte, ó. A gente tem a letra A, a letra B, a letra C, a letra D, onde o gabarito aí
pra gente é a letra B. E eu vou explicar o porquê, tá? Vamos lá. Vou explicar o porquê. Bota aí de novo, Pedrão. Olha como tá a letra B aí. Olha pra cá. Esse resultado aqui é o resultado que você quer, só que ele está descrito de uma outra forma, de uma outra maneira. Você pode estar olhando assim e falar, caraca, o Rômulo, o que é isso que o Rômulo escreveu? Ele não chegou na resposta. Mas calma, respira. A resposta é essa, só que ela está escrita de uma forma diferente ali. É raiz cúbica, que está escrita na letra B, de 8 elevado a 2, vezes 8 elevado a 2, vezes 8. É isso que está escrito ali, Pedrão? Volta ali para mim, por favor. Não, desculpa. Não é isso não. É o contrário. Aqui. É letra D que você quer? Letra B. Raiz cúbica de 8 elevado a 2 vezes 2. vezes 2. É isso aí. É isso aqui que ele tá querendo, que ele fala. Ó. E aí, realmente, isso aqui é verdade. Por quê? Porque esse carinha aqui, esse lindinho aqui, é o 8. E esse lindinho aqui é o 8. Então, esses dois caras são iguais. Beleza? 8 e 8. Só que aqui ele está escrito em forma de uma multiplicação. Tranquilo? Pessoal, é isso. Por hoje é isso. Deu pra gente fazer um exercíciozinho. Acompanha a gente. Olha o canal. Baixe o material. Façam os exercícios. Tirem dúvidas. Tá bom? Tô aqui por vocês. Beleza? A gente vai junto. Vamos pra cima. Foi um prazer estar com vocês. Valeu!